E se o maior ato de amor for partir? Não porque acabou o sentimento, mas porque você finalmente percebeu que continuar custaria a si mesmo. Todos nós já ouvimos que o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera, mas e quando esse amor começa a destruir quem você é? O que fazer quando a saudade começa antes mesmo da separação? E o silêncio entre dois corpos que ainda se tocam fala mais alto que qualquer grito. A maioria de nós foi ensinada a aguentar, a lutar até o fim. Mas ninguém nos ensinou a reconhecer o momento em que a luta deixou de ser por amor e passou a ser apenas pela sobrevivência emocional. É nesse ponto que muitos se perdem. Confundem amor com apego. Confundem persistência com autossabotagem. E quando se ama de verdade, sair parece traição, parece covardia. Mas e se for o contrário? E se o verdadeiro ato de coragem for soltar, mesmo com o coração apertado? Porque às vezes o amor continua, mas o relacionamento não. E saber a diferença pode ser a chave para salvar a si mesmo. Mas como reconhecer esse ponto de ruptura silenciosa, onde o amor ainda vive, mas a relação já morreu? No próximo bloco, começaremos a dissecar os sinais mais invisíveis e mais perigosos, de que talvez seja hora de ir, mesmo que ainda exista amor. A ilusão do amor que basta. Desde pequenos, fomos bombardeados com a ideia de que amar é suficiente. Os contos de fadas não nos prepararam para a realidade crua dos relacionamentos, que o amor, por mais forte que seja, não sobrevive sozinho. O amor é fundamental, mas ele não é remédio para a falta de diálogo, para o desrespeito silencioso, para o distanciamento emocional que cresce como uma rachadura invisível entre dois corpos na mesma cama. Muitas pessoas permanecem em relacionamentos baseadas apenas em memórias, no nós que já foram um dia, na esperança de que aquela conexão mágica vai, de algum jeito, renascer das cinzas. Mas o que fazer quando tudo o que resta são cinzas e amor? A verdade é que o amor romântico foi idealizado de forma tóxica, como uma força redentora que tudo cura, tudo perdoa, tudo segura. Isso nos leva a aceitar menos do que merecemos, a aguentar o insuportável, a acreditar que se ainda amamos devemos ficar. Mas o amor sozinho não constrói respeito, não reconstrói confiança, não devolve a leveza. Se você precisa se diminuir para continuar sendo amado, isso não é amor, é prisão emocional. E permanecer por amor pode se tornar uma escolha de autonegação, onde aos poucos você desaparece dentro de um relacionamento que já não te reconhece. Não se trata de desistir de alguém, trata-se de não desistir de si mesmo. Mas como saber se esse amor virou prisão? Como diferenciar saudade de si mesmo com saudade da pessoa? No próximo bloco, vamos explorar os sinais silenciosos que mostram que o relacionamento, mesmo com amor, está te ferindo por dentro. Quando o amor começa a doer mais do que curar, você ainda ama. Mas no fundo, algo parece errado. Não há gritos, talvez nem traições. Tudo parece normal aos olhos dos outros. Mas você sente um vazio, uma desconexão que não se explica com palavras. Sinais sutis começam a aparecer, quase imperceptíveis. Você se pega se calando mais do que deveria. Pensa 2, 3 vezes antes de dizer o que sente. O medo de conflito ou rejeição domina. Você começa a aceitar pequenas violências emocionais como parte da rotina. A indiferença, a falta de escuta, o descaso com o que importa para você. Não há pancadas, mas há silêncio. E o silêncio é um dos instrumentos mais cruéis da morte emocional. Você tenta racionalizar. É só uma fase. Ele está estressado. Ela vai mudar. E assim, dia após dia, você vai se apagando. Sente falta da leveza que um dia existiu, da parceria verdadeira,
do toque que não era obrigação. O amor ainda está ali, mas não é mais nutrido. E o que não se nutre, definha. Há um detalhe ainda mais assustador. Quando você começa a se sentir sozinho, mesmo acompanhado. Dormem juntos, saem juntos, talvez até digam, eu te amo. Mas falta alma, falta presença. Isso te corrói por dentro, pois amar e não ser visto é um tipo de solidão que ninguém deveria suportar. Você não precisa de alguém apenas para dividir a cama. Precisa de alguém para dividir a vida. E quando isso desaparece, o amor começa a virar dor. Mas como ter certeza de que esse vazio não é apenas uma fase passageira? E se for você o problema? No próximo bloco, vamos explorar o conflito interno que te faz duvidar da própria dor e como o auto-engano pode te prender em uma relação já perdida. Quando o problema parece ser você, você começa a se perguntar: será que estou exagerando? Será que sou sensível demais? Essa é uma das fases mais perigosas do desgaste emocional. Quando você deixa de confiar nos seus próprios sentimentos. O amor, quando ainda presente, te faz duvidar da sua dor. Você justifica as ausências, racionaliza o desprezo, cria desculpas para a frieza do outro e, em silêncio, se culpa por sentir o que sente. A confusão é tanta que você passa a acreditar que o problema está inteiramente em você. E essa distorção da realidade, alimentada pela esperança e pelo medo da perda, se torna uma prisão invisível. É aqui que nasce o auto-engano. Você cria versões editadas da relação, lembrando só dos momentos bons para justificar a permanência. Passa a se contentar com migalhas emocionais, porque acha que pedir mais seria ser ingrato. E quando expressa sua insatisfação, ouve frases como: você está vendo problema onde não tem, você cobra demais, nada nunca está bom para você. Essas frases minam sua autoestima. Você começa a duvidar da própria percepção. E quando a dúvida toma o lugar da confiança, o relacionamento já não é mais entre duas pessoas. É entre a sua dor e o medo de perdê-lo. Amar, nesse estágio, se torna uma guerra interna. Você luta para manter o que sente vivo, enquanto se anula cada vez mais. Mas quanto mais você tenta salvar o relacionamento, mais se afasta de si mesmo. E quando você finalmente se dá conta de que está desaparecendo dentro do relacionamento, o que fazer? No próximo bloco, falaremos sobre o momento mais doloroso e libertador: escolher a si mesmo, mesmo que ainda exista amor. A coragem de escolher a si mesmo chega um momento em que o peso de permanecer se torna maior que o medo de partir. É nesse ponto, e só nesse ponto, que a mente começa a aceitar aquilo que o coração relutava em enxergar. Você ainda ama. Não nega isso. Mas percebe que amar alguém não pode significar abandonar a si mesmo. E essa constatação é dolorosa, porque vai contra tudo que nos ensinaram sobre o amor. O amor verdadeiro também é coragem. Coragem de enfrentar a solidão, de encarar o luto de uma relação ainda viva no coração, mas morta na prática. Coragem de não se contentar com menos do que merece. Coragem de ser o primeiro a soltar, mesmo quando tudo em você quer segurar. Não é desistência, é respeito. Não é fraqueza, é força. É entender que para florescer, às vezes é preciso sair da sombra de um amor que já não ilumina. Nesse processo, você pode se sentir culpado, sentir que está abandonando o outro. Mas e quanto tempo faz que você tem sido abandonado dentro da relação? Abandonado emocionalmente, ignorado em suas dores, negligenciado em suas necessidades. Quem te ama de verdade não te perde para o seu amor próprio. Quem te ama de verdade torce para que você se reencontre, mesmo que esse reencontro não inclua mais o nós. Romper ainda amando é, paradoxalmente, um dos atos mais puros de amor. É quando você diz:
eu te amo, mas me amo também. E isso precisa ser suficiente para me deixar ir. Ok, mas como lidar com o luto de alguém que ainda vive? Como seguir em frente quando o coração ainda está preso ao passado? É no fechamento, logo a seguir, que vamos encontrar essa resposta. E talvez a libertação que você tanto precisa. Libertar-se é o maior ato de amor próprio. Superar alguém que ainda amamos é como viver um luto invisível. A pessoa está viva, está ali, mas já não cabe mais no nosso caminho. E é aí que o processo se torna mais duro. Chorar por algo que ninguém entende. Sentir falta de um nós que para o mundo parecia perfeito. Mas a dor da perda é passageira. A dor de permanecer onde não há mais espaço para você, essa pode durar uma vida. Você vai sentir falta, vai querer voltar, vai duvidar, mas também vai respirar fundo sem o peso da angústia. Vai dormir sem o aperto constante no peito. Vai descobrir aos poucos que o amor mais bonito é aquele que começa dentro de você. E um dia, sem perceber, vai olhar para trás com gratidão. Não porque o fim foi fácil, mas porque foi necessário. Você vai entender que sair foi o começo, não do fim, mas da sua própria reconstrução. Se você chegou até aqui, talvez essa mensagem seja exatamente o que você precisava ouvir. Não tenha medo de se escolher, porque se você não se priorizar, ninguém mais fará isso por você. E agora que você sabe disso, a pergunta que fica é: você vai ter coragem de se deixar ir, mesmo ainda amando? Ou vai continuar esperando que alguém te salve do abandono que você mesmo permite? Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.